Debaixo da graça de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, vejamos o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é a verdade, o caminho e a vida. A palavra de Deus. Sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023, debaixo da graça de Deus, iluminado por Ele, vejamos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo para esta sexta-feira. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim, perseverantes. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo 6, versículos 14 ao 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem desse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Felipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. Lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: Quero que me dê agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos dando conhecer um pouquinho e compreender um pouquinho da palavra de Deus. Aqui é uma questão em que Herodes estava em adultério com sua cunhada, ou seja, a mulher de Felipe. João Batista, ao perceber que estava acontecendo algo, ele, por ser um homem justo e santo, ele chega a Herodes e diz a Herodes que não lhe era permitido ter a mulher de seu irmão como esposa. Mas ele, por ser rei, por ser, como se diz, o dono da chuva, né? Aí o que ele fez? Ele mandou prender João Batista, embora ele gostava de escutar João Batista, mas a palavra está nos dizendo que ele ficava embaraçado quando escutava João Batista, que João Batista é santo.
E aí a palavra nos diz que chegou o dia oportuno, porque sempre tem uma oportunidade. Era aniversário de Herodes, preparou aquele grande banquete para os oficiais da corte, conforme a palavra nos relata. E a filha de Herodíades, ela dançou muito bonito, dançou de forma já para agradar o rei, para que tais coisas viessem a acontecer. E aí ele se empolgou tanto com aquela dança que ele disse para a moça que daria tudo o que ela quisesse, nem que fosse até a metade do reino dele. A moça imediatamente vai lá e fala para a sua mãe: ele me disse que me dá qualquer coisa, o que que eu peço? Ela imediatamente, porque ela tinha raiva e ódio de João Batista, porque João Batista queria, aliás, João Batista denunciou o adultério. Como ela não podia fazer nada contra João Batista, então chegou a oportunidade dela se vingar de João Batista. Ela vai falar para a moça: olha, diz para ele que você quer a cabeça de João Batista num prato. Aí ela vai lá falar com o rei ficou triste, aborrecido, mas como ele era rei, diz que rei, a palavra dele não volta atrás, aí ele ordenou aos soldados que fossem lá na prisão e degolassem João Batista. E aí trouxeram a cabeça dele num prato e entregaram a moça. A moça vai e leva a sua mãe, ou seja, ela fez a sua vontade, aquele desejo maligno de vingança. Portanto, meus amados irmãos, nós devemos observar bem essa palavra, que ela nos sirva de exemplo, porque as coisas erradas nunca vão ser certas. E aqui, mais uma vez, nós vimos, né, a tragédia que aconteceu em função de um adultério. Certamente o rei Herodes, ele estava lá, sei lá, embriagado, possuído por uma paixão maluca por aquela mulher, que levou ele às consequências terríveis de mandar prender João Batista e finalmente degolar João Batista para atender os anseios daquela mulher. Portanto, nós devemos tomar cuidado porque o inimigo ele está infiltrado entre nós. A palavra nos diz que ele vive rangendo como um leão, sempre esperando a oportunidade, o momento oportuno para nos atacar. E foi o que aconteceu ali nesse fato. E aí os discípulos de João Batista foram lá e pegaram o cadáver e sepultaram. Amados irmãos, é uma palavra para nós refletir. Amados irmãos, um excelente e maravilhoso dia, uma sexta-feira iluminada e abençoada, um ótimo final de semana para todos. E a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre todos nós e permaneça sempre. Quando alguém se ajoelha